aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Hoje, o nosso vídeo vai ser sobre um tema bem elementar, mas que também foi alvo de muita discussão, porque não é uma definição fácil, que é a literatura. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar duas coisas. Primeiro, agradecer aos meus inscritos. Eu sei que é só um número, mas isso simboliza muito pra mim, porque significa que tem 1000 pessoas que confiaram nesse trabalho aqui que eu tô fazendo, né? Então, primeiramente, um obrigado. Segundamente, é baseado da onde eu estou tirando toda a minha argumentação, uma argumentação muito boa, inclusive, porque foi retirada do Terry Eagleton, de um texto chamado O que é a Literatura. Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a concepção de literatura, a instituição literatura, o alvo de estudos, literatura, é algo fruto da modernidade. Antes da modernidade, quando eu digo isso até 1800 mais ou menos, a literatura ela era estudada como complemento de outras ciências. Então as pessoas estudavam literatura para entender filosofia, as pessoas estudavam literatura para entender sociologia, mas não necessariamente literatura por si, a literatura em sua essência. O que aconteceu foi que, a partir de um tempo, as pessoas foram percebendo, os estudiosos foram percebendo que a literatura por si só é uma ciência, né? Você estudar um livro, muitas vezes, é você estudar ele em si mesmo. É o famoso arte pela arte, vamos dizer assim. E isso fez com que se gerasse uma coisa que eu já citei muitas vezes aqui, mas que é o formalismo. O formalismo, ele não estuda a literatura em si, mas ele estuda a literariedade. O que isso quer dizer? Literariedade seria a qualidade de dizer por que um livro é um livro. Então, o livro ele teria certas características que outros documentos escritos não teriam, que fariam com que ele seja considerado, portanto, literatura. O que significa, portanto, que a literatura não é simplesmente um livro em si, mas aquilo que existe dentro de um livro. Quais são as características formais, físicas, que um livro tem? Quando eu digo física, pensando na questão de som, na questão de estruturação desse texto, na questão de como a coisa é escrita, que vai fazer com que este texto possa ser considerado literatura e outro texto não. Uma das definições que o formalismo pensou sobre a literatura, que eu acho muito bonita, mas que infelizmente não é a verdade, é que a literatura seria uma espécie de violência contra a língua comum. Então, a forma de você escrever rebuscadamente, né, buscando certos artifícios, certos recursos para deixar a sua obra de arte bonita, seria o que qualificaria, por exemplo, uma obra como literatura. No entanto, esse próprio preceito de violência contra a língua comum já não é válida. Porque, por exemplo, quem pensou isso foi um formalista russo. E, de fato, para a Rússia daquela época, funcionava. Mas, na mesma época, estava começando a surgir o modernismo no Brasil. E o modernismo no Brasil trouxe como literatura a proposta de trazer a língua comum de forma sublimada. Quer dizer, essa explicação não é o suficiente para definir o que é literatura. Claro, ainda tem gente que não considera que o que aconteceu no modernismo brasileiro não é literatura, mas isso é papo para outro vídeo. Mas olha que interessante, antigamente, e não muito tempo atrás, mas antigamente, a literatura, ela tinha como em mente a questão de deformar a linguagem comum. Então o que os sujeitos faziam, os escritores faziam? Eles utilizavam-se de artifícios para moldar a língua comum em uma língua, no fim, rebuscada. Quando eu digo artifício, gente, eu quero que vocês pensem em sintaxe, eu quero que vocês pensem em som, eu quero que vocês pensem em vocabulário, eu quero que vocês pensem em regras gramaticais mesmo. Isso pensando na prosa, mas também pensando na poesia, né? Pensem em métrica, pensem em rima, pensem em ritmo. Ou seja, eles tinham séries de recursos formais, ou seja, que modificavam a forma da literatura para causar o que a gente vai chamar de estranhamento. Oba! Então, eu esqueci de explicar o que é o estranhamento. Mas o estranhamento nada mais é do que um mecanismo que a gente utiliza, um artifício que a gente utiliza nas obras de arte para pegar alguma coisa que é muito naturalizada no nosso dia a dia, mas descrever aquilo de forma estranha, de forma distante, para que desnaturalize essa condição. Então, por exemplo, a gente pega um relógio que nada mais é do que um dispositivo que marca as horas. Mas eu posso descrever, a partir da teoria do estranhamento, dizendo que o relógio é o mecanismo que governa a vida dos homens. Ou posso descrever o relógio como o mecanismo que mostra aos homens o tempo perdido,
ou que mostra em que momento eles vão morrer. Quer dizer, eu pego uma coisa que é muito natural do nosso dia a dia, mas descrevo ela de forma estranha para que fique desnaturalizado. Para quem tiver curiosidade sobre o estranhamento, tem um artigo do Chiklovs, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou deixar o nome aí na tela, que é fantástico. O ponto é, olha que curioso. Como eu disse para vocês lá no início, o formalismo não estava preocupado em estudar o que é literatura propriamente, mas estudar precisamente o que é literariedade, ou seja, quais são as regras internas de um livro que fazem com que um livro possa ser considerado uma obra literária. Como eu disse para vocês, as pessoas utilizavam a literatura mais para estudar filosofia, para estudar um início de psicologia, um início de sociologia, para estudar a sociedade, a história, a cultura da época, realmente. E não a literatura propriamente como livro, né? Entender quais são os recursos literários utilizados ali. Mas é claro que, apesar desse legado muito positivo, da gente começar a ver a literatura como literatura, o formalismo pecou em muitas coisas. Por quê? Primeiramente, ele estudava a obra em si. Não importava o autor, não importava o contexto, não importava a quem o texto era escrito. Isso é muito delicado. Quando você estuda uma obra literária, tendo um distanciamento com a sociedade, é inviável. Porque acontece duas coisas. É um ser humano que escreve uma obra de arte, certo? Então o autor é uma pessoa. E não só isso, ele é uma pessoa que escreve para um público específico. Você percebe, portanto, que como a dimensão social ela é fundamental para a literatura? Porque a sociedade produz a literatura, a sociedade consome a literatura. Não tem como tirar a literatura de estudo. Outra coisa que o Eagleton também traz é essa noção de linguagem literária. O que seria uma linguagem literária que estaria em oposição com a linguagem comum? Justamente por causa do fato que eu falei de que, por exemplo, em alguns países, como aconteceu aqui no Brasil, houve, na verdade, a sublimação, ou seja, a elevação da linguagem comum em detrimento da linguagem mais rebuscada, né? O que seria, portanto, evidentemente, uma linguagem literária. Não só isso, um problema que veio com a modernidade é que houve uma problemática relacionada à questão de você produzir poeticamente alguma coisa em detrimento de você tentar produzir alguma coisa mais realista, né? Então, o sujeito que está escrevendo um texto que é mais realista, ou evidentemente ele vai utilizar menos rebuscamento literário do que um sujeito que está no pleno romantismo. E outra coisa que mata a pau a questão da literatura, pensando nessa maneira de ver, né, é que os formalistas diziam que a literatura ela era não pragmática. O que isso significa? Quando eu digo não pragmático, significa que a literatura não tem um fim, não tem um objetivo, né? Você tem que ler um livro pelo prazer de ler e pronto. Só que, gente, por exemplo, eu posso pegar uma peça histórica do Shakespeare e me atualizar ali das questões históricas da época. Claro que nem tudo eu posso levar como verdade, mas a atmosfera ali da época eu acho que eu posso usufruir. Eu posso entender qual era a mentalidade da época. Quer dizer que eu não posso ter um fim lendo um texto é meio complicado. O ponto é, como essas definições, que são muito boas, mas que não foram capazes o suficiente de definir o que é a literatura, a gente tem que buscar precisamente algo que está fora da literatura. O Eagleton, assim como outros pesquisadores, descobrem que a literatura ela é definida através da sua relação entre a sociedade e a escrita. O que significa que a literatura ela não tem uma essência inerente. Ela não pode ser definida por características. A literatura só vai ser definida pelas pessoas que consomem a própria literatura. O Eagleton faz uma analogia genial. A analogia que ele faz é a seguinte. Imagina um mato, tá? Você tem um jardim e um mato. O que é um mato? Um mato é qualquer tipo de planta que você, por algum motivo, não quer que ele esteja no seu jardim. Então você vai remover. A literatura seria o exato oposto. É qualquer tipo de texto escrito que, por algum motivo, a nossa sociedade valoriza. E valoriza muito. Ou seja, a literatura é só aquilo que tem desfruto social. É aquilo que tem privilégio social. O que significa que algumas obras vão ser vistas como melhores e outras vão ser simplesmente excluídas. Por exemplo, uma coisa que eu já falei, Firmina dos Reis. Essa mulher é impecável.
Só que a literatura dela desapareceu. Por que desapareceu? Porque numa sociedade em que só homens podiam praticar a atividade intelectual, evidentemente ver uma mulher negra, escrevendo uma obra de grande calibre, incomodava. É claro que isso mudou hoje. Tanto que hoje a gente vê como uma das melhores escritoras que nós tivemos da época. Mas ela foi apagada na sua história. Você percebe que a mesma sociedade que naquela época excluiu essa escritora, hoje reconhece-a e valoriza. O que significa que a literatura, como uma coleção de obras clássicas, não existe. Assim como um clássico pode simplesmente deixar de ser clássico, uma obra que nunca seria considerada clássica há tempos atrás, hoje vai ser valorizada. Isso explica muita coisa. Por que algumas obras de artes são valorizadas? Por que outras não mereciam e são valorizadas? Isso explica muita coisa. Só que ao mesmo tempo, isso traz pra gente uma consequência muito triste. Esse conceito que a gente sempre buscou da literatura como algo eterno, da literatura como um conjunto de obras clássicas, geniais, não existe. Infelizmente, a literatura não é valiosa em si. Ela é validada por pessoas específicas, em períodos específicos, em situações específicas. Então, se alguém muito importante chega e valoriza uma obra, isso faz com que essa obra seja valorizada. Vejamos aí o que aconteceu com Machado de Assis. E nem, no fim, era uma pessoa muito importante. Era só uma escritora estadunidense que era famosa e que, enfim, só por causa da questão dela ser estadunidense, estar numa sociedade que é economicamente maior, né, do que comparada ao Brasil, isso faz com que a gente finalmente possa ser validado, né? Sendo que, enfim, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu espero que vocês não estejam muito tristes em relação a isso, mas quando eu li esse trecho do Eagleton, realmente me deu uma dor no coração, porque a gente vive e morre pela literatura, né? E descobrir que a gente só vai conseguir ser escritor, ser literatura, construir obras de arte, quando algum Zé aleatório, que por algum motivo tem mais influência do que você, te valida. É chocante, realmente. Mas isso é um ponto positivo também, porque faz com que, mesmo que a sua obra de arte não seja valorizada, talvez no fundo, ela seja ali literatura. Ela seja boa o suficiente para se equiparar aos grandes clássicos da literatura. Enfim, finalizando o vídeo por aqui, só um aviso, tô fazendo monitoria, tá bom, no Instagram, então se você tiver algum poema, algum texto em prosa, manda lá que a gente discute pra gente ver como é que vai fazer. E se você gostou do vídeo, cogite se inscrever no canal, deixar o like, me siga no Instagram também, porque eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também, e valeu!